Esse lance do mestre vai ser ao mesmo tempo uma homenagem ao novo campeão brasileiro, Everaldo Matsura, um dos grandes mestres brasileiros do Paraná, um jogador fantástico, muito completo, representou o Brasil várias vezes na Olimpíada e uma pessoa sensacional, um cara super educado. Eu já organizei assim, muitos eventos. O Matsura, aquele jogador que sempre está disposto a entrar lá e jogar, não está preocupado com ganhar por WO, com catimbas, nem de reclamar, nem nada. Ele entra e joga o xadrez dele e faz bonito, geralmente. A partida foi jogada na sexta rodada, Matsura e Jatobá da Bahia, Paulo Jatobá. Uma partida muito instrutiva e muito interessante, muito bem jogada. D4, cavalo F6, cavalo C3, G6, E4, D6, bispo E3, bispo G7, dama D2, roque. Qual é o nome dessa abertura? Defesa Índia do Rei, defesa Pirque ou defesa siciliana dragão? Essa é a defesa Pirque, embora não começou com E4, começou com D4, mas na Índia do Rei o peão de C está em C4. Então na Índia do Rei segue D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, bicho E7, E4, D6. Esse peão já está em C4. Siciliana dragão não é de jeito nenhum, porque o lance que caracteriza a siciliana é o C5, que nem foi jogado. E a ordem normal seria E4, D6, D4, cavalo F6, cavalo C3, G6. Já está na Pirque, né? Bispo E3, bispo G7 chegaria na posição da partida. Embora tenha começado com D4, cavalo F6, cavalo C3, G6, E4, D6, bispo E3, bispo G7, dama D2, roque, inverteu para uma Pirque, que na verdade se pronuncia Pirte. Mas no Brasil todo mundo fala Pirque. Roque grande, C6, F3, B5, rei B1, comum levar o rei para o canto nas linhas com roque grande, dama 5. Como as brancas devem prosseguir? Com cavalo D5, G4 ou H4? As brancas usam um golpe tático comum em muitas linhas em que a dama fica em oposição. Em A5 a oposição em D2, por exemplo, é um golpe comum na dragão também. Siciliana valendo dragão. O cavalo D5 mostra como Matsura aproveitou muito bem o primeiro erro do Jatobá, que foi fatal. Realmente impressionante a sequência da partida. O forte jogador baiano não teve chance nenhuma aí. Ele voltou a dama para D8, mas se ele captura, dama toma D2, segue cavalo toma E7, cheque, rei H8, bispo ou torre tomando D2. Ele ganhou um peão limpo aí central, e o único detalhe é se o cavalo ficasse preso. Mas se atacar o cavalo, ele está trocando pelo bispo de B7. E se tirar o bispo para qualquer lugar, ele segue D5 e o cavalo vai sair. Ou por C6, ou por D5, por algum lugar ele vai sair livre. Então o Jatobá optou por dama D8.
Cavalo toma F6 cheque, tira um defensor da ala do rei. Bispo toma F6. Como que as brancas devem seguir agora? Cavalo E2, bispo D3 ou H4. As brancas devem seguir com H4, colocando a torre no ataque, já abrindo a coluna H, típico nessas estruturas com fianqueto. Esse contato entre os peões aqui vai abrir a coluna H, bem descrito no meu sistema do Ninzovit, por exemplo, em outros livros de estratégia. Cavalo D7. Vem mais uma pergunta: como prosseguir o ataque? H5, bispo G5 ou D5? Essa pergunta foi muito fácil, porque é a sequência natural do ataque, o H5, para abrir a coluna H. Seguiu E6, cavalo H3, torre A8, H toma G6, F toma G6, F4, bispo G7. Como as brancas devem seguir? G4, E5 ou D5? E5. Apesar nessa posição ter outros lances bons, como o cavalo G5, por exemplo, o E5 é muito preciso, porque o Jatobá voltou o bispo, já preparando cavalo F6 para tentar bloquear de alguma forma o ataque, defender. Então, Matsura joga E5 e corta o barato das pretas aí, não deixa ele ativar a defesa. D5, cavalo G5, seguindo o ataque normalmente, cavalo F8, bispo D3, excelente jogada, colocando a última peça para participar do ataque. A5, G4, B4, o Jatobá está louco para fazer um contra-ataque na ala da dama. Como que as brancas devem jogar agora? Cavalo toma H7, torre toma H7 ou F5? Essa pergunta foi uma pergunta desnecessária. Tem tantos lances que ganham aí que mostra como o Matsura foi competente na precisa colocação das peças. O lance preferido do computador é F5. Mas o lance bem humano é o do Matsura. Mas tanto faz o cavalo toma F7 da partida, como torre toma H7, cavalo toma H7, cavalo toma cavalo, rei toma, torre H1 cheque, rei G8, bispo toma G6, vai cair na mesma posição da partida. Esse seria o cálculo. E o F5 do computador é muito mais complicado, mas na verdade é melhor mesmo, porque depois de E toma, G toma, bispo toma, que parece que é pior, você troca os bispos, bispo toma, bispo G toma, e torre de DG1, o ataque fica imparável. Fica totalmente sem condições de defesa. Por exemplo, torre A7 para defender pela coluna 7, cavalo toma H7, cavalo toma H7, dama H2, cavalo F8, dama H8 cheque, rei F7, torre G7, rei E6, dama G8,
torre F7, dama toma F7, mate. Cavalo toma H7, vai dar a mesma sequência. Cavalo toma, torre toma, rei toma, dama H2, rei G8, bispo toma G6. Chegamos à mesma posição da linha, torre toma H7 ou cavalo toma H7. O Jatobá defendeu com a torre A7. E a pergunta é como as brancas devem seguir. F5, bispo captura E8 ou G5. Claro que o lance correto é F5, abrindo mais linhas para o ataque, criando peões ligados aqui. Bispo toma E8 seria horrível, né? Catar material no momento desse, né? No meio do ataque. E depois de dama toma E8, o ataque fura, por exemplo, torre H1, dama G6, e já não é tão claro se as brancas podem ganhar. Na verdade, não ganham mais aí. Então, e o G5 também, sem comentários, né? Quer abrir linha e não fechar linhas. F5, E toma F5, G toma F5, e as brancas estão completamente ganhas com uma torre a menos. O detalhe é que não tem como as peças pretas defenderem o mate sem entregar algum material. A torre de E8 já está caindo e ela não pode sair, por exemplo, se ela vier para E7, dama H7 cheque, rei F8 única, bispo H6, e o bispo não pode sair daí por causa da ameaça de mate. Ele está ameaçando também F6. Vai cair muito material aí de volta, ficando esses peões passados no mínimo um aí, mas não se vê como defende o mate facilmente. Ele jogou torre F7, uma tentativa de defesa, dama H7 cheque, natural, né? Rei F8, e agora coletou material de volta. Bispo toma torre, rei toma bispo, ganhou uma qualidade. F6, agora está recuperando a peça. Torre G8, F toma G7. Está completamente perdido. Ele não pode tomar o peão por causa de torre F1 cheque, e vai cair essa torre de G7. Então não pode. Jogou bispo E6, dama H5 cheque, rei G7, e a pergunta final é como as brancas dão checkmate em duas jogadas. Bispo H6 cheque, rei H7 ou H8 única, bispo F8 mate. Parabéns pelo brasileiro, Matsura. Muita saúde, muita paz para você e mais belas partidas como essa para a gente poder se deliciar. Obrigado por assistirem, pessoal, e até o próximo Lance do Mestre.